Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, querido Queiroz, olá, amigos e amigas, que bom nos encontrarmos novamente. Estamos começando a edição 555 do programa Espírita Semear. Felizes por mais essa oportunidade de contato e gratos por sua audiência. E o que temos hoje? Vamos conferir a programação Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 9, com o tema autoanálise. No autodescobrimento, José Honório utiliza-se dos ensinamentos de Joana de Ângeles para nos clarear um pouco mais sobre a máxima cristã. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem conferir. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. No Minutos com Joana de Ângeles, Denise Lino se baseia na obra Vida Feliz, da autora espiritual, para nos falar sobre cuidar do corpo e cuidar da alma. No quadro Cidadão do Universo, Tiago Toledo nos mostra que não é tão fácil para ninguém, mas que podemos agir para diminuir as nossas dificuldades. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Então você já sabe, fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Autoanálise. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. João capítulo 8, versículo 9. Na primeira expressão, quando ouviram isto, ouvir não é apenas escutar. Escutaram e ponderaram a gravidade da proposta, já que o registro potencial, envolvendo não somente uma mensagem informativa, mas substanciosa vibração do magnetismo de Jesus, tangendo a acústica de cada qual. Na oportunidade, o mestre sensibilizava com alta dose de autoridade, clareza e bom senso, mentes portadoras de padrões acentuadamente cristalizados nos vícios e nos maus hábitos. Na continuidade, saíram um a um. Toda decisão é pessoal e cada um responde pelos próprios atos. A mensagem de Jesus, embora veiculada muitas vezes às multidões, há de tocar pessoalmente cada qual na pauta de suas possibilidades individuais. Jesus, ele convida, mas ele não força ninguém a mudar. Uma vez que o conteúdo evangélico atinge o íntimo de alguém, abre-se um processo altamente educativo, convocando-o ao trabalho de cooperação. Nesta hora, não se pode esquecer que esta canalização de valores passa a operar também por reflexo a partir do indivíduo, atingindo de modo natural, pessoa a pessoa, na órbita de sua ação, dos seus pensamentos e das suas atitudes. Na continuidade, a começar pelos mais velhos até aos últimos.
divorciados, afastados do bem. Quanto mais tempo as criaturas contam, mais compromissos podem ter assumido e assumir. Os idosos, porque mais experientes, compreendem melhor as situações, por mais diversificadas que sejam. Penoso era para eles permanecer junto de Jesus, levados à sua presença por uma circunstância tão incômoda, e desagradável também ouvir a própria consciência na ocasião recriminando-os. A atitude de retirar-se foi resultante da conclusão que cada um pode apresentar após acionar a faculdade de pensar ao toque da mensagem sábia e amorável do Mestre. É a saída dos vales dos interesses imediatistas, das concepções menos felizes para ângulos mais elevados, fato que reflete sempre a reformulação de objetivos dentro da rota de encaminhamento para a libertação, na medida que a palavra do Cristo atinge a sensibilidade da alma. A figura dos mais velhos transcende a conceituação cronológica, abrangendo a maior vivência e os maiores recursos arregimentados no encandeamento das existências. A idade espiritual de cada pessoa, no tangente ao que vivenciaram nas diversas reencarnações. Na outra expressão, ficou só Jesus, mostra que, qualquer que sejam as circunstâncias, o Senhor se faz próximo, permanece, nunca se afasta. Quando nos julgamos sós, se examinarmos cuidadosamente, veremos que Ele está muito mais próximo do que supunhamos. Em qualquer tempo, poderemos apelar para Jesus, e Ele dará sinal de sua presença, confortando, esclarecendo e incentivando. Não abandona ninguém jamais. Confiemos na sua ajuda e veremos que nas crises é Ele quem nos fortalece, nas dúvidas quem nos ilumina, no trabalho quem nos estimula, e é Ele quem constitui o lenitivo das dores. É o caminho, a verdade e a vida, caminho reto, verdade oportuna, vida plena, modelo e guia, amigo e médico. Se nos convoca a reflexões à vista de responsabilidades superlativas, continua presente, não se afasta, fala, silencia, sustenta. No episódio da mulher adúltera, ele permaneceu. Aliás, é bom não se esquecer que, através dos séculos, somos nós os que fugimos de sua presença amiga. E por fim, e a mulher que estava no meio. Essa expressão no meio, agora, revela equilíbrio, embora ainda carente e comprometida. A conquista dessa posição é reservada a cada um, porém, por trajetórias e situações que podem se diversificar. Há quanto tempo o convite nos é feito, a fim de que o galardão, o prêmio da harmonia, seja fruto da adesão ao seu apelo, ao apelo de Jesus. No entanto, quase todos empreendemos a busca pelas veredas da dor e da humilhação, resultantes da própria invigilância e teimosia. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. E agora com vocês, Autodescobrimento com Josi Honório.
Olá, caros ouvintes, mais um programa. Espero que estejam todos na paz, na luz do nosso Divino Mestre. E hoje estamos fazendo uma reflexão do livro Iluminação Interior, capítulo 3, Despertamento para a Verdade. E Joana coloca um trechinho. Eu sou o caminho da verdade e da vida, afirmou Jesus. A fim de ser alcançada Deus em plenitude, Jesus é o caminho único. Embora se multipliquem os missionários do amor, da compaixão e da sabedoria em todas as doutrinas espiritualistas que vieram em seu nome, a fim de preparar as criaturas para o grande encontro com o seu coração. Toma-o como modelo e guia, seguindo-o alegremente, e a verdade te embriagará de luz e de paz, concedendo-te vida em abundância. Quando Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso acontece, ele está dando as últimas orientações, informações aos discípulos. É uma passagem que nós conhecemos como a última ceia ou a última reunião com os discípulos. Essa reunião é aquela ceia da Páscoa, eram os festejos de Páscoa, relembrando o êxodo do Egito, né? Quando os judeus fugiram do Egito, onde eram cativos. Nessa ceia ou reunião, Jesus reforça sobre a importância do amor, da fraternidade. Ele fala da pluralidade dos mundos e vai dando várias orientações e termina fazendo essa colocação que ele era o caminho, a verdade e a vida. Por que ele nos coloca? Ele é o caminho, quando ele diz eu sou o caminho, é porque Jesus, ele já fez esse percurso que nós ainda, espíritos imperfeitos, ainda não fizemos. Jesus já tem uma moral, Jesus já tinha uma autoridade moral que ninguém podia contestar, porque ele seguia esse caminho em direção ao Pai. Quando ele diz, eu sou a verdade, é porque ele não fala sobre ele não fala desviando as palavras para atender os interesses dos poderes constituídos do mundo material. Ele buscava o interesse das coisas dos céus. Por isso que ele falava sempre do reino de Deus. Ele falava do que ouviu e aprendeu com o Pai. Por isso que ele sempre nos dizia, a doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E ele diz que é a vida, porque Jesus, ele nos traz o ensinamento da imortalidade, que a vida continua, que aqui isso é passageiro. Nós estamos aqui numa jornada para aprendermos a sermos espíritos melhores, para nos melhorarmos moralmente. E aí ele traz toda a sua mensagem de boa nova direcionada para esse reino de Deus, que é de todos nós espíritos imortais. E a importância dele nos trazer isso, porque ele nos dá essa certeza da vida futura. Porque Jesus, ele sempre falava do espírito imortal e da importância da vida futura. O que outras denominações religiosas, ela fala dessa imortalidade, mas ela não fala dessa vida futura. É como se assim, nós iríamos morrer e ficar aguardando, não se sabe até quando, que haveria ou haverá um julgamento, e aí aconteceria a
ressurreição. Jesus nos traz a proposta da continuidade da vida, que a vida real é a vida do mundo espiritual e que nossas idas e vindas é necessário para nós repararmos e aprendermos a agir no bem. E Jesus, ele sendo esse espírito luminar que era, ele já fez essa trajetória e ele conhece todas as nossas dificuldades. Por isso que ele nos traz essa boa nova para que nós nos libertemos, porque quem conhece a verdade se liberta. O que é conhecer a verdade? É nós entendermos o porquê das coisas, do sofrimento, das dificuldades, e é isso que ele veio nos trazer, esse conforto, esse consolo. Que todos nós tenhamos sempre essa esperança e que o nosso irmão maior Jesus sempre estará conosco, nos consolando. Que a paz, que a luz do Divino Mestre esteja com você hoje e sempre. Semeie o bem e não espere retribuição. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem. Minutos com Joana de Ângeles, com Denise Lino. Olá, amigos. Eu sou Denise Lino e este é o Minutos com Joana. Este comentário tem como objetivo apresentar aos ouvintes a obra do espírito Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. No programa de hoje, vamos dar continuidade à série Proposta de Joana e vamos apresentar comentários em torno do texto Cuidar do Corpo, Cuidar da Alma. Mais especificamente, Cuidar do Corpo e Nutrir a Alma. Buscamos a obra do espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, para compreender a mensagem Cuidar do Corpo e do Espírito, de autoria do espírito George, que está incerta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, e esta é uma mensagem do ano de 1863 e foi dada na cidade de Paris. Essa mensagem é um marco da atemporalidade da terceira obra da codificação espírita. Nela, o autor George discorre sobre a perfeição moral a partir da indagação sobre se a maceração do corpo, ou seja, se fazer o corpo sofrer, levaria a tal fim que é a perfeição moral. Em resposta, ele destaca a necessidade de cuidar do corpo quanto, aspas, as alternativas da saúde e da enfermidade, fecha aspas, visto que a manifestação da alma faz necessária um corpo são, forte e disposto, fecha aspas, também. Na sequência, George traz a seguinte perspectiva espírita, ou melhor dizendo, nos traz a perspectiva espírita no seguinte trecho. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela, diz o espírito George. Isto posto e diante desse texto, consultamos o livro Vida Feliz, que, como já dito aqui em outras participações nossas, é um dos 91 livros de Joana de Ângeles e composto esse por 200 mensagens, todas elas psicografadas pelo médium Divaldo Franco. Vida Feliz foi publicado pela primeira vez em 1992. Pois bem, de posse desse livro e utilizando o mecanismo de busca na versão e-book, o famoso Ctrl F, localizamos 11 capítulos nos quais as palavras corpo ou alma aparecem interrelacionadas à temática. Inicialmente, encontramos a importância dada à preservação do corpo na esteira do que propõe o espírito George. E Joana de Ângeles diz isso precisamente no capítulo 45, que tem o seguinte texto. O corpo merece cuidados para ser preservado sadio. Desprezá-lo, sobre qual for o pretexto, é ato de rebeldia contra Deus,
que não o concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Sem o ataviar com exageros ou viver para ele, conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o e protege-o, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo, aspas, é o jumentinho que carrega a alma, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. Esse texto, de apenas 4 parágrafos e 78 palavras, queridos ouvintes, sintetiza um paradigma. Nenhuma informação pode ser desprezada. Destacamos, no primeiro período, a palavra cuidados e sua finalidade. Depois, sua importância como forma de reverência a Deus. E, na sequência, a justificativa para tais procedimentos e, por fim, a referência ao modelo franciscano. Essa concepção ratifica a importância do corpo como forma de expressão do espírito, justificando-se assim todo o esforço para preservá-lo até o derradeiro momento previsto para a existência. Prosseguindo, identificamos no capítulo 104 o seguinte texto de Joana de Ângeles: Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares da palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma a fim de que te sintas completada. Nessa orientação, os cuidados são concomitantemente para o corpo e para o espírito, que também precisa ser alimentado. Cuidar do corpo e nutrir a alma é, portanto, uma visão holística. E para concluir esse comentário, dentre aqueles 11 textos que nós separamos, identificamos também o capítulo de número 117, no qual a importância é dada a uma agenda que contemple esses cuidados múltiplos. De Joana: reserva momentos para que se refaçam os teus equipamentos mentais. Da mesma forma que o corpo se desgasta, a mente se cansa e se desarmoniza. A mudança de atividade, o esparecimento, os jogos que distraem, os desportos, a meditação, funcionam como recursos valiosos para o reajuste mental. Dedica algum tempo à tua renovação interior, examinando o que fazes e como torná-lo mais agradável, ensejando-te equilíbrio e menos fadiga. A mente é o espelho que reflete o estado do espírito, merecendo carinho e desvelo, a fim de funcionar bem e com êxito. Essa orientação é operacional, ao propor a reserva de tempo para refazimento mental, ratificando o que fora dito na mensagem anterior. É importante destacar que, assim como o texto do Espírito Georges, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, esse capítulo de Joana de Ângeles, em Vida Feliz, dialoga com a ciência atual, que já reconhece a interação entre emoções e corpo. O Espiritismo, porém, vai além, apontando a interação espírito-corpo a refletir-se na mente, cujos cuidados são de fundamental importância para a expressão dessa interação. A fim de ensejar equilíbrio, a mentora apresenta um rol de ações que podem ser colocadas em desenvolvimento sem maiores dispêndios. Tal como comentado na primeira mensagem de Joana, a de número 45, o carinho volta à pauta, acompanhando o desvelo, que significa dedicação e cuidado redobrado. Destacamos a coerência de Joana de Ângeles, ao propor cuidados com o corpo como instrumento de expressão do espírito, ou jumentinho, como disse Francisco de Assis, mas ainda mais com a mente, como a dizer que esta parte é mais delicada e preciosa. Assim sendo, faz todo sentido que a proposta de sua obra como um todo, e não apenas de Vida Feliz, seja cuidar do corpo e nutrir a alma. Dito isto, se alguém que ler esse texto ou que nos ouve nesse momento sentir que precisa de ajuda para cuidar-se ou nutrir-se, digo para você, não titubeie em buscar essa ajuda.
pois ensina a mentora: o cultivo da tristeza abre campo para várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Dizendo isto, amigos, deixo aqui um grande abraço e até uma próxima oportunidade. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Flores ou espinhos, por todo o seu caminho. Então por que não lembrar que a felicidade está em qualquer cantinho da terra ou mar? É impossível não reconhecer que a concessão do nosso Pai estenda-se até o infinito. Verdade, tempo, só queixumes traz o recomeço, é lição divina, formando um novo ser, formando um novo ser.
ser para levar a paz, vibrar amor. Se perde na imensidão do mar, meus pensamentos repousam em ti. Eu sei que em algum lugar meus sonhos vão desistir. Como a flor da paz, como o sol do amanhecer, com a certeza que um novo dia vai chegar, que um dia eu serei atrás dos montes do talvez alguém busque enxergar a estrada que todos deveremos seguir, mas que demoramos para olhar. Como para o azul do céu, como para a luz do luar, tão longe, tão perto de algum lugar, um dia eu serei. O amanhã de um belo amanhecer ao meu redor. Essas palavras que há tempos busco ouvir. És o sorriso da manhã de um anoitecer. És a razão do mundo, amor. És o horizonte infinito a me inspirar. És tu que me destes as mãos pra me levantar. És tu que me ensinastes a enxergar. És tu que me ouve sem mesmo eu precisar falar. És tu. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Despertar, com o grupo Fé, Renascer, com o coral espírita Maria de Nazaré, e Tão Longe, Tão Perto de Algum Lugar, com o grupo Vozes Eternas. Você está no programa Semear, levando a doutrina espírita pelas ondas do rádio até você. Imagina o universo. Imagina agora todas as referências que foram situadas por Deus ao seu redor. Os exemplos, as inspirações, os amigos, os familiares. Como tem sido a sua relação com a sua referência paterna? Será que tem alguma outra pra gente seguir também? Vamos conversar sobre isso? Nós estamos às vésperas do Dia dos Pais. É aquele momento de buscar a família, de fazer uma ligação. Vale até mandar uma cartinha. Tá chegando a hora de dar aquele Feliz Dia dos Pais. Essas datas costumam ser de muita reflexão por aqui. Eu fico pensando sobre algumas coisas que eu já vivi e, naturalmente, sinto uma gratidão muito grande pelo meu pai. A verdade é que, desde que nos reencontramos nessa existência, eu tenho aprendido muito com o seu Magno. Beijo, pai! A dedicação ao trabalho e às responsabilidades, por exemplo. Meu pai é trabalhador, não tem preguiça de fazer a parte dele e de correr atrás do que é preciso. É um homem alegre, sorridente, apesar dos pesares, está sempre com um sorriso no rosto, pronto para conversar. E é falador.
porque dessa parte da família que eu puxei a coisa da fala. Pensa numa galera que gosta de conversar. Já passamos por poucas e boas nessa vida. Quando ele e minha mãe se separaram, quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, eu lembro de ficar com o coração bem apertado. Hoje ele mora um pouquinho longe, lá em Porto Velho, mas sempre que possível a gente tá se falando pra dar uma quietada no coração. Agora, cabe reconhecer, nem só de flores vive a nossa relação. Aliás, nem a nossa, nem a de ninguém, né, pessoal? Eu tenho certeza que você tem em mente algum desafio daqueles que você já passou. Eu sei de quem não conversa com o pai, sei de quem nem mesmo sabe quem é o próprio pai. São experiências das mais variadas. Na ausência dos laços de sangue, no entanto, surgem os poderosos laços do coração. Tem quem tem um avô pai, um tio pai, uma mãe pai, 2 pais, enfim, há um infinito de referências nesse sentido. Eu queria aproveitar essa data então para te lembrar, primeiro, da importância dessa referência. Não é por acaso que nós temos a figura que temos na nossa vida. Segundo, a importância de buscar aprender sempre. Essa é a chave para compreender a variedade de experiências que esse gênero de vinculação pode nos oferecer. E terceiro, além de todos os pais do mundo, todos os que conhecemos, todos os que já tivemos nessa ou em outras existências, há o Pai dos Pais. E assim recordar a todos, enquanto filhos que nos encontramos, Deus vela por nós. Ele torce, Ele vibra, Ele inspira. Deus é o cara e tá do nosso lado. E aos pais em específico, nas palavras de Casimiro Cunha pela mediunidade de Chico Xavier, a tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo. Exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Ser um cidadão do universo é ser grato pela figura paterna, seja ela qual for, recordando sempre o Pai Maior nos apresentado pelo Cristo. Já visitou o nosso site? Acesse fepb.org.br e confira tudo sobre o movimento espírita da Paraíba. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Desde aquele dia, o som da voz, o cheiro de perfume de manhã, molhada dos teus cabelos, e eu não vivo mais senão para viver dos teus carinhos. Lembro desse dia, flores e cor, como se fosse um lindo sonho a me embalar. Tão doces tuas palavras, e eu não vivo mais senão para viver dos teus carinhos. Meu mundo gira um pouco devagar, como pequenas bailarinas nessa ópera de amor. Até o tempo se inebria de emoção e dança em sincronia com o nosso coração. Desde aquele dia, o som da voz, o cheiro de perfume de manhã, molhada dos teus cabelos, e eu não vivo mais senão para viver dos teus Lembro carinhos. desse dia, flores e cor, como se fosse um lindo sonho a me embalar. Tão doces tuas palavras, e eu não vivo mais senão para viver dos teus carinhos.
dói, dói, dói. Mas este samba vai doer na consciência. Maria, eu sonhei que estava passeando no jardim de nosso lar. Encontrei o André que foi logo dizendo eu precisava lhe falar. Tenho visto o planeta e a coisa tá preta, é necessário lembrar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Das casas espíritas, maneiras estranhas eu pude notar. Dosismo de coloridas, frases indevidas, orações quilometrais. E fica a gente perdida, é a verdade escondida, eu preciso alertar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Como dói, 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 dói. Como dói, mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Como dói, mas este samba vai doer na consciência. Aumentando o evangelho, pouca gente se aprofunda para o estudo melhorar. Na hora do passe, aquela chiadeira que não dá pra encarar. É médio que funga, que grita e se agita sem saber controlar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tem gente que pensa que é dono do centro, em tudo quer mandar. Tem o tal de médio guia e a Virgem Maria, imagine o que dá. E o pior desta besteira é que não é brincadeira, mas eu posso explicar. O que falta é Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Assim não dá. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Como dói, 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 dói. Como dói, mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Como dói, mas este samba já doeu na consciência. Badabawa, badabadabadabadabawa, 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 badabawa, badabadabadabawa, badabadabadabawa, badabadabadabawa. Tenha dó, você reclama que a vida é ruim, vive dizendo que é sempre assim e não percebe outra situação. Tenha dó, veja só, e não se espante se então descobrir que sua dor não é maior que você, nem diferente da dor de seu irmão. Como pó, unindo forças pode dissipar essa tristeza que traz no olhar, viver bem mais do que o próprio nariz. Viver só não vai tornar-lhe uma pessoa feliz, ainda é tempo de você descobrir. Compartilhar é o caminho melhor. Tenha dó. Solte o nó dessa amarra que te prende ao chão, e o universo todo ao seu redor será a razão real de seu existir. Viver só não vai tornar-lhe uma pessoa feliz, ainda é tempo de você descobrir. Compartilhar é o caminho melhor. Badabawa, badabadabadabadabawa, badabadabadabadabawa, badabadabadabadabawa.
Ouvimos neste bloco as músicas Ópera de Amor, com o grupo Elos do Sol, O Samba que Faltava e Fora de Si, com o grupo Toque na Alma. Semeia sempre com humildade e paciência. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. O livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, é mais um livro da coleção psicológica de Joana de Ângela, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A querida mentora nos diz, neste livro, que a necessidade do autodescobrimento em um panorama racional torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia ou crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordens que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e a impostura da ilusão. Nos diz ainda a querida mentora que, libertando-se das imagens errôneas a respeito da vida, o ser deve assumir a realidade do processo da evolução e vencer-se, superando os fatores de perturbação e de destruição. Então, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de casas espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba, nós temos o Centro Espírita Missionários da Luz, na Rua dos Milagres, número 957, Cristo. As palestras públicas sempre às terças e quintas, 20 horas. E na cidade de Jacumã, também na Paraíba, a União Espírita Chico Xavier, quilômetro 30, rodovia PB número 8, estrada para o Hotel Mussulo. As reuniões públicas sempre aos sábados, 15 horas. Olá, queridos ouvintes do programa Semear. Que bom que estamos concluindo mais uma edição juntos e estamos agora naquele momento da reflexão semanal. Hoje nós trazemos algumas dicas da mentora espiritual Joana de Ângeles, descritas no livro Plenitude, psicografia de Divaldo Pereira Franco, de como agir diante das enfermidades que acomete a humanidade em tempos e sobre a melhor forma de passar por elas com o mínimo de sofrimento possível. Então, vamos a elas. Diante de sofrimentos advindos, particularmente de enfermidades, deve-se levar em consideração alguns fatores,
a fim de propiciar-se a autocura, por elasticidade de aplicação, quando necessário, direcioná-los em favor de outros enfermos. Primeiro, observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas, saudáveis. A atitude imediata é desejar-se a saúde com fervor, não porque se queira libertar da doença pura e simplesmente. A liberação de uma enfermidade, se não produz o engajamento do paciente em atividades psíquicas e físicas positivas, faculta a presença de outras doenças. O anseio por adquirir a saúde deve estar acompanhado de objetivos edificantes que podem ser alcançados e não do interesse imediato pelos prazeres que se deve fruir, descarregando ondas de energia negativa nos intricados mecanismos perispirituais responsáveis pela ação posterior. Esse desejo de saúde é firmado na crença e na certeza de que o Pai não quer a destruição do pecador, mas a do pecado, e quem defrauda a lei deve recompor-se perante ela. A firmeza do desejo sem ansiedade nem tormento, a fim de que se não torne uma imposição, mas sim uma solicitação, concede tranquilidade ao enfermo, constituindo um primeiro resultado precedente à cura. De imediato, deve-se concentrar na saúde, considerar-lhe a validade, a abundância de possibilidades edificantes que propicia, de realizações produtivas de efeito benéficos para si e para a coletividade. Ao concentrar-se nela, que se entrega de corpo e alma aos resultados que advirão, deixando-se impregnar pelo otimismo com irrestrita confiança em Deus, trabalhando mentalmente pela restauração das forças combalidas em contínuo esforço a favor do bem-estar. A irritação, a ansiedade, o inconformismo, o ciúme e a rebeldia devem ser rejeitados sempre que se insinuem nas paisagens mentais, por serem portadores de raios destruidores que atingem os fulcros celulares e os desarranjam, alterando-lhe o ritmo e a multiplicação. As ideias enobrecedoras, os planos de futura ação benéfica são portadores de energia equilibrante que estimula os complexos campos celulares, propiciando-lhes harmonia e produtividade. Nesse esforço, é de bom alvitre visualizar a saúde e incorporá-la. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretende encetar. Essa projeção mental reestrutura os mecanismos do perispírito afetado, recompondo-lhe o campo de que resultam os efeitos em forma de saúde, de harmonia e de entusiasmo. Os pacientes, em geral, com as exceções naturais, sempre visualizam o estado de agravamento do mal que os aflige, atirando no organismo projéteis mentais destrutivos. Não poucas vezes, Jesus afirmou àqueles doentes que o buscavam: se quiseres, já que queres, concluindo: levanta-te e anda. Vê, ser limpo, conforme a enfermidade de que se fazia um objeto. Naquele momento, o enfermo saía do campo vibratório de sombras, no qual se omisiava, e abria-se para a energia vigorosa do benfeitor divino, que lhe alterava a área em desordem, restaurando-lhe a saúde. Assim, visualizar-se com saúde no futuro e programar-se em ação constituem fatores fundamentais para a autocura. Ficamos por aqui e damos continuidade no próximo programa Semear. Reflitamos e fiquemos na paz. É contigo agora, Marilourdes.
A frase do Evangelho para lembrarmos dos ensinamentos de Jesus está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 17. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que possamos cada dia compreender a mensagem renovadora do Cristo e buscar encontrar o equilíbrio no nosso dia a dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.